Segundo o último levantamento do Ministério da Justiça, mais de 600 mil pessoas estão presas no Brasil. Em uma década, o país viu dobrar o número de encarcerados e já é o quarto do mundo com mais presos. Porém, mais de 40% deles sequer foram condenados pelo Judiciário. Para falar do assunto conosco, a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Kenarique Boljiquian. Tudo bem, Kenarique? É um prazer recebê-la no estúdio. Prazer meu. O que explica essa superlotação? O excesso de crimes, por exemplo? A questão da superlotação tem mais uma relação mais direta com a massificação do uso da pena de prisão. Embora a lei tenha previsão para alguns tipos de delito, especialmente os que não têm violência, a aplicação de penas alternativas, o fato é que não é tão aplicada. E como você disse, existe um percentual altíssimo de pessoas que estão presas sem ainda terem sido julgadas. Isso é um percentual altíssimo. Você deu o índice geral, tem estados que têm 70% de pessoas que estão detidas, mas ainda não tem uma decisão definitiva do Poder Judiciário. E como é que se resolve esse problema? Primeiro, então vamos pensar só nesse percentual que você mencionou, nacional de 40%. O que a gente precisa, por que tantas pessoas estão detidas preventivamente sem o julgamento? O fato é que a prisão preventiva deve ser usada como exceção, mas os dados têm mostrado que no Brasil e em outros países também da América Latina, foi feito um estudo recente na OEA, indica que está sendo usado de forma excessiva. Então, esse é o primeiro aspecto que tem que ser refletido por todos que operam no sistema. Outro ponto é a questão daqueles que são condenados, se é realmente necessária a prisão como uma medida de justiça e como uma medida de interesse social. Nem sempre a prisão é necessária, né? E aí que entram as penas alternativas que a senhora defende? As penas alternativas, as reduções das penas. A prisão, na verdade, no nosso sistema, ela é colocada como uma questão excepcional. Você deve usar a prisão, a detenção, de forma assim, excepcional, realmente quando é necessário, como uma última medida. Mesmo porque já está comprovado que o fato de você prender mais não reduz criminalidade. Existe um gasto enorme dos estados na manutenção de uma pessoa presa dentro da prisão. É preciso pensar que talvez você possa utilizar outras políticas, usar esse dinheiro de forma que seja mais útil para a sociedade. Porque tem que pensar que um dia essa pessoa vai voltar. Então, o que adiantou prender uma pessoa que não era absolutamente de rigor que ficasse dentro dos muros, né? Que penas alternativas são essas que a senhora defende e em quais crimes elas caberiam? As penas alternativas cabem, especialmente quando não existe violência. Esse é um dos fatores mais importantes. Existem casos que exigem a primariedade. Eu acho que nós podemos colocar assim, a grosso modo, para o público leigo, que as penas alternativas são cabíveis nesses casos excepcionais. E quando a pena fixada não seja uma pena muito alta, né? Então, você tem a pena de 4 anos, tem a pessoa que que é primária, enfim. Você tem uma série de requisitos, mas basicamente é pensar há necessidade ou não de manter essa pessoa dentro dos muros, pensando que ela vai sair dos muros um dia. E como essa pessoa volta. E o preço, né? O preço da prisão é bem significativo. Não existe um número exato, mas as estatísticas em geral apontam para cerca de 3 salários mínimos. Então, é um valor considerável que deveria ser investido de uma outra forma. E muitas pessoas criticam esse valor que é gasto com as pessoas que estão presas e falam que está saindo do bolso delas esse dinheiro e sustentando marginais. Como é que é a realidade dessas pessoas? Não vamos pensar que, quando eu digo 3 salários mínimos, vá diretamente para a pessoa, é todo o sistema. Só que mesmo com este valor, nós conhecemos como são as prisões brasileiras, né? Acho que muitos já viram fotos ou vídeos do problema da superlotação. Não significa que que com este valor as pessoas estão tendo um mínimo de dignidade. Isso não existe. São
cadeia superlotada, não tem sem nenhum condições. conforto, não tem... Não existe isso, né? Então. Ninguém vai para nenhum hotel, ninguém vai para essa frase que se fala, eles vão para um hotel, não vai, ninguém vai para um hotel. Vão comer do bom e do melhor. Não existe isso, não existe isso. Então, acho que é preciso pensar que também o sistema prisional é um sistema que faz parte do Estado. Se você quer um Estado que tenha esse papel, e o Estado faz esse papel, né? É função própria, é claro que vai existir um gasto, né? Não é possível que as coisas sejam gratuitas. É um custo que a sociedade tem que investir efetivamente, assim como tem que investir em outras questões. Se a sociedade que a gente quer é que o Estado exerça a função de força, e no limite seja a prisão, é claro que vai ter que investir, né? Isso faz parte do funcionamento da sociedade. As mulheres presidiárias, elas têm um tratamento diferente? Na verdade, não. As mulheres, em regra geral, elas não têm esse tratamento diferenciado. Deveriam e isso ter? é uma crítica que se faz, porque a questão de gênero só recentemente começa a ser pensado no sistema prisional. As mulheres, elas têm necessidade, porque elas são mulheres e têm necessidades próprias, diferenciadas. E isso não é levado em conta. Só recentemente é que começa no Brasil, em razão da pressão dos movimentos sociais, do movimento de mulheres, do movimento de direitos humanos, que se dê uma atenção diferenciada. E isso é uma preocupação que está em documentos da ONU há várias décadas, que todos os estados que fazem parte da ONU, no Brasil, eles deem uma atenção diferenciada para as mulheres que estão em situação de prisão. Porque a prisão da mulher, ela reflete de uma forma diferente. Hoje, a maioria das mulheres presas é chefe de família. Então, à medida que você tira a chefe de família, você cria, dentro do sistema familiar, um rompimento muito brusco e muito significativo. Além de ser chefe de família, essa repercussão vai ter naquele grupo social que ela vive. São muitas diferenças que existem, né? Uma muito importante é que, de regra, as mulheres não se envolvem em crimes violentos. A maioria não se envolve em crime violento. Para você ter uma ideia, cerca de 70% está detida em razão do que se chama tráfico de entorpecente. Esse tráfico, a gente usa a palavra geral, tráfico, pode dar a ideia que são grandes traficantes, mas não, a verdade é que elas são pequenas traficantes e, na verdade, em sua maioria, utilizam isso como uma fonte de renda. Então, a gente precisa refletir o que a gente está fazendo. E aí, nesses casos, ainda mais caberiam essas penas alternativas que a senhora falou, né? Já tem decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo da redução da pena, no caso do tráfico, se ela for primária, e se não estiver envolvida com organização criminosa, você cabe reduzir a pena e aplicar a pena alternativa. Isso já está previsto, seja na lei, seja na própria interpretação do Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, ainda ela não é muito aplicada no Brasil. Para a gente finalizar, eu queria que a senhora falasse como é que é atuar numa área predominantemente masculina, se existe muita resistência ainda. Você diz em relação ao judiciário, Sim. né? O judiciário, ele ainda é um mundo masculino, como a gente diz. Porque, veja, as mulheres só começaram a entrar na magistratura, por exemplo, aqui em São Paulo, em 1981. Então, vamos pensar lá, 1981 anos, até que nós tenhamos uma primeira mulher aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em termos gerais, nos tribunais superiores, 82% são homens. No geral da magistratura brasileira, 62% são homens. Então, isso é inevitável dizer que ainda nós somos um mundo masculino. Mas, por outro lado, eu acho que as mulheres estão avançando no sentido de ocupar esses espaços de poder. Sim, isso já vem de algum tempo, né? De 3 décadas para cá. Já tem uma alteração. De modo que eu acho que isso é uma conquista das mulheres. E a senhora recentemente ganhou o título de cidadã paulistana aqui na Câmara, né? Foi um momento de muita honra. Foi acho que um dos dias mais especiais da minha vida. É fantástico você ser reconhecida pela cidade. Eu me reconhecia na cidade, mas agora eu estou sendo reconhecida pela cidade. E foi um momento de muita emoção, circulou muita energia no dia, muito amor, e estou muito feliz de ser cidadão paulistano. Parabéns pelo título. Obrigada. E obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.